tanto os treinos quanto as entrevistas coletivas. Tudo isso está suspenso por um prazo indeterminado. Essa informação ela foi divulgada hoje, Meneghetti, pelo Dr. Luiz Crescente, que é o coordenador de saúde do Inter, e também pelo Rodrigo Caetano, executivo de futebol. Eles já estavam programados para fazer essa entrevista coletiva, mas inicialmente os treinos continuariam. Agora, os atletas estão orientados a permanecer em casa, não frequentar shoppings, locais públicos e, em um certo período de alguns dias, esses jogadores vão em grupos para o CT para serem avaliados pela equipe de médicos. Por enquanto, todas as atividades do Inter, inclusive os treinos, estão suspensos por prazo indeterminado, Meneghetti. Ok, Bruno, essa é a informação de momento. E a gente tem que compartilhar com o telespectador, porque isso está acontecendo, é um fato novo para todo mundo. Esta geração atual não viveu isso. O H1N1, por exemplo, que não tinha a mesma incidência de contágio, poderia até ser mais letal, mas a incidência de contágio era infinitamente inferior do que o coronavírus, não teve esse impacto. Então tudo é muito novo. E isso justifica, por exemplo, JB, que o Inter tenha treinado hoje normalmente, né, entre aspas, porque não tem competição oficial, e tenha agora no final da manhã, tenha decidido, tenha tomado essa medida de suspender tudo. O Inter trabalhou hoje, né? Teve treino no Beira-Rio. Sim, os jogadores se apresentaram. Mas, Meneghetti, não tem como não concordar com essa medida pelo simples motivo. Imagina o seguinte, e o Renato Portaluppi falava isso com razão, não são só os jogadores. Daqui a pouco a gente vai discutir o que o Renato fala e o que o Renato faz. Tudo bem, mas assim, não são só os jogadores. O Internacional tem um grupo de 33 atletas no seu elenco profissional aproximadamente. Só que aí tem o roupeiro, tem o massagista, tem o fisioterapeuta, tem o preparador físico, os 2 preparadores de goleiros. Aliás, o Inter está hoje com 2 preparadores físicos também, o próprio Eduardo Cudê. Cada um mora numa região da cidade, tem jogadores que moram mais perto da Zona Sul, tem alguns que têm prédios aqui no Menino Deus, outros lá do outro lado no Jardim Europa, mais perto do shopping. Então, assim, tu entende que todo mundo sai de uma região da cidade, se encontra, todo mundo tem contato com pessoas diferentes no seu elevador e tal, e aí um que pega... Imagina, passa para todo mundo. O que aconteceu, César, o que aconteceu foi o seguinte. Primeiro, é uma realidade inusitada para todos nós, medidas vão sendo tomadas e na medida que o tempo vai passando, daqui a pouco tu chega à conclusão que essas medidas não são suficientes e tu toma outras. Acho que hoje pela manhã, para quem não tinha caído a ficha ainda, caiu. Nós tivemos a primeira morte no Brasil, em São Paulo, por conta do coronavírus. Então, o Inter toma mais uma medida. Não é só o futebol. O Internacional hoje, em todas as áreas do clube administrativas, está funcionando em forma de plantão. Tem só a pessoa necessária para fazer com que a coisa não pare totalmente, porque não pode parar totalmente. Agora, é isso. Gente, deu. Vamos nos resguardar todos, e com jogador de futebol não é diferente. E a responsabilidade social, o Internacional, ele não é uma... O futebol, de certa forma, não é uma bolha, né? É isso aí. E não é as pessoas contagiar ou não. O que representa aquele exemplo? Hoje a Prefeitura de Porto Alegre definiu um monte de, por exemplo, que cinemas vão fechar. Aí imagina só uma bolha, que é o futebol, o Internacional treinando, o Grêmio treinando, não. Eles têm que dar exemplo. E essa medida do Internacional, ela é um exemplo para a sociedade. Ela entra num momento e diz o seguinte, temos que parar. E nada dá mais publicidade. Nós estamos aqui num horário nobre dizendo o seguinte, o Inter também deu exemplo. E o presidente seja o primeiro clube do país que tenha tomado essa iniciativa. Mas vai ser bola de neve. Palmeiras e Flamengo vai já ser tinham bola de parado. neve. E o JB... Desculpa, alguém. Palmeiras e Flamengo já tinham parado. Tu colocas muito bem, porque algumas pessoas vão pensar o seguinte, mas jogador de futebol é atleta, se pegar não tem problema, vai ficar bem. Gente, eu sei que existem os grupos com risco maior, e é por conta destes que os que têm menor risco também precisam se preservar. Ao mesmo tempo que no trabalho lá no Beira-Rio tem os atletas saudáveis e que talvez não teriam um problema maior contraindo o coronavírus, tem o seu Pernambuco, que tem 85 anos, que trabalha na limpeza do clube, que vai ter um problema maior. Quer dizer, tem que pensar no todo o universo. Baldasso, é mais do que isso. Vamos supor, tá? O presidente Marcelo Medeiros, e a boa notícia é que ele já precisa de um último exame complementar, mas o presidente estava com suspeita desde a última sexta-feira, fez os exames e graças a Deus não é nada, por sorte não é nada. Mas assim, vamos supor, tá? Vamos fazer um quadro imaginário. Alguém do Inter pega e um jogador tem. Aí ele vai pro prédio dele e encontra no elevador um senhorzinho que tá em casa, reservado, tá ali sem fazer nada. Não vou sair, só vou no prédio sair para tomar sol. Levar o lixo lá embaixo. Levar o lixo lá embaixo e o jogador passa por aquele senhor e o senhor morre porque o jogador sem querer passou. Precaução. Então,
Cara, o máximo que tu puder evitar. Se a gente pegar o país que hoje está com um alarme geral, e talvez seja até o mais preocupante, é a Itália. Porque a Itália, no início de tudo isso, tratou como se fosse algo banal. E agora está se mostrando que não é. Eu estava buscando alguns artigos sobre isso. Se chega a um número de 79%, quase 80%, de quem contrai o vírus, ainda pode passar esse vírus sem ter os sintomas do vírus. Então imagina, mais ou menos o que o JB está dizendo. O cara está tranquilo, ele já está com o vírus, ele já está passando esse vírus e ele ainda não tem os sintomas do vírus. Então a precaução é fundamental.